Vamos direto à política do dia. Comigo aqui o time mais competente da política do estado do Piauí, os mais bem informados, os mais bem preparados, Zé Dina Maciel, Eliezer Rodrigues e Tássio Cruz, os três aqui comigo, com você que está em casa, e o nosso querido João Magalhães, segue de férias na região norte do Piauí. Eliezer, boa tarde, seja bem-vindo. Falamos ontem, aliás, sobre a disputa pelo Palácio lá no Maranhão. E aí a gente falava de candidatos, e entre esses candidatos está o senador Everton Rocha, que é do Partido Democrático, que esteve também em Timon. Aliás, muito bem votado em Timon, não é isso? Com certeza, o senador Everton Rocha, do PDT, tem demonstrado uma atenção muito especial com o município de Timon, tem uma parceria administrativa com a prefeita Dinaí Veloso e os resultados práticos já estão aparecendo. Ontem à tarde, o senador Everton visitou ruas do conjunto Parque Alvorada que foram asfaltadas graças a emendas de sua indicação. Podemos conferir. Vamos preparar a reportagem, enquanto prepara a reportagem, só para a gente esclarecer aqui, a reportagem de Timon, do senador Everton Rocha. Ele esteve em Timon, é um dos colégios eleitorais, né, aliás, do senador Everton Rocha. Exatamente. A gente vai acompanhar e depois a gente comenta na volta. Em visita à cidade de Timon, o senador Everton Rocha cumpriu a agenda visitando obras de infraestrutura no bairro Parque Alvorada. As obras foram realizadas com a emenda de 13,4 milhões de reais para a zona urbana. Os investimentos significam, na prática, 30 quilômetros de asfalto novo em 18 bairros da cidade. Com a pavimentação asfáltica já concluída, as próximas etapas são a sinalização e drenagem das vias. O município de Timon é o terceiro maior do Maranhão. E claro que ao lado de Teresina, capital do Piauí, ele tem mais demandas, os municípios do entorno acabam vindo para cá buscar os serviços, desde os bancários até os médicos. Então nós precisamos fazer com que o município cada vez mais tenha condições de enfrentar as dificuldades impostas, principalmente no momento de pandemia e no momento de crise grande que o país está vivendo. Aqui a prefeita Dinaí conta com o nosso total apoio, nossa total parceria. Hoje estamos visitando aqui esse asfalto, a rua aqui, várias ruas aqui da cidade que foram feitas, fruto de emenda parlamentar nossa, além de, claro, a gente tem tido essa parceria em várias outras ações e tem sido assim, junto com o deputado federal Juscelino, o Chico Leitoa, todos que têm dado as mãos a favor de Timon, e isso é importante porque é a cidade que ganha. O senador, com toda a prefeitura de Timon, visitaram o bairro em passeata para conversar com a população e conferir de perto as obras concluídas. De acordo com a prefeitura, essa parceria significa muito para a cidade. Isso porque aproxima e traz mais investimentos para Timon. De suma importância, ser gestora, os prefeitos eles estão lá na ponta, então ter um senador que encurta essa distância entre Brasília e a cidade ajuda muito as prefeituras e os prefeitos. Então a cidade agradece esse empenho, esse olhar que o senador Everton tem, não só apenas para Timon, mas para o estado do Maranhão. É uma forma diferente de legislar e de governar. Então está de parabéns, a cidade está de parabéns e o senador está de parabéns. Sendo o senador mais votado na história do Maranhão, o Everton Rocha já coloca o seu nome à disposição na pré-candidatura a governo do estado, assim como Chico Leitoa para deputado. Eu lancei no último dia 31 a nossa coletiva, a nossa candidatura, pré-candidatura ao governo do estado. Fruto de um projeto coletivo, ela não é mais do senador Everton, ela é de todo um grupo político e principalmente do sentimento popular. Todas as pesquisas do Maranhão nós temos liderado elas justamente pelas pessoas hoje estarem compreendendo que nós podemos ter um filho de uma professora, de um técnico agrícola, uma pessoa comum que veio do povo, poder também ter a oportunidade de ser governador e realizar os projetos, realizar as ações que o nosso estado tanto precisa. Então ela está firme, está de pé, foguete não dá ré e nós vamos continuar trabalhando. Com certeza absoluta nós vamos ter êxito aqui, porque a população
aqui tem terra fértil para quem faz a política do campo democrático, quem vem de baixo, né? Porque quem vem de baixo, seu link primeiro é com a população, né? Os que fazem só por cima, aí tem que ser através dos outros. Aqui não, é direto com a população. Por isso que eu acho que vai ter eles. Estou disputando uma vaga, eu sou pré-candidato a deputado estadual depois de muito tempo, mas não tenho um outro objetivo que não seja ajudar a Dinaí, ajudar o Everton, mas principalmente ajudar a população. Olha, você acompanhou aí a visita do senador Everton Rocha com a prefeita Dinaí Veloso, o futuro candidato a deputado estadual Chico Leitor, tem uma história importante na vida de Timon, tem uma história importantíssima, vai ser candidato a deputado estadual. Agora, Eliezer, se o governador Flávio Dino pensa que a eleição vai ser fácil, porque uma coisa seria, por exemplo, ele ser candidato à reeleição. Outra coisa é ele indicar um candidato, que vai ser o vice dele, para concorrer, por exemplo, com o Everton Rocha, que tem crescido a cada dia, o que se nota claramente, não só em Timon, mas no Maranhão inteiro. Com certeza. Ano passado, o senador Everton Rocha liderou a caravana O Maranhão Mais Feliz. Esteve em diversas regiões polo do estado e em todas elas foi muito bem recebido. A população, grandes grupos prestigiaram sempre a presença do senador Everton. Dos 217 prefeitos do Maranhão, aproximadamente 100 já declaram apoio à pré-candidatura do senador Everton Rocha, porque realmente percebem que é o melhor nome para estar à frente do Palácio dos Leões. Tem as melhores ideias, uma história de vida condizente com a maioria da população do estado do Maranhão, alguém de origem simples, humilde, que sabe as maiores dificuldades, as lutas. E em Timon tem um amplo apoio do Grupo Leitoa, que tem um serviço prestado consolidado, reconhecimento da população. Então, esse projeto político, ele não é só de poder, ele é de realizações. O senador Everton aí visitou ruas que ele destinou emendas da ordem de 14 milhões de reais para a pavimentação. Na zona urbana, na zona rural, mais de 4 milhões também para a pavimentação asfáltica entre povoados importantes. É assim que a política tem acontecido com o senador Everton, a prefeita Dinaí e todo o grupo liderado pelo ex-prefeito Chico Leitor. E a Câmara Municipal de Teresina aprovou em primeira votação mais uma reforma administrativa proposta pela Prefeitura. E os professores da rede municipal deliberaram pela continuidade do movimento grevista. Acompanhe. Nós recebemos mais de 2.928 propostas. Aprovada em primeira votação, mais uma reforma administrativa proposta pelo Poder Executivo da capital. O presidente da Câmara destacou duas mudanças principais, uma na área da comunicação social e outra na bilhetagem do sistema de transporte coletivo. Primeiro, a Secretaria de Comunicação cabe ao prefeito, criar a pasta para que possa dar maior celeridade aos trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura. Todos nós sabemos a importância que é a comunicação e, claro, teremos que ter uma secretaria. Quanto à questão da bilhetagem, desde o início do ano retrasado, já em campanha, eu dizia que é preciso a Prefeitura ter esse controle da bilhetagem, já vista que você não pode botar a raposa para cuidar de galinha. Então, os próprios empresários é que cuidavam da bilhetagem. Por isso, existe ônibus que rodou com 7 mil passageiros num único dia. Então, é preciso ter todo esse controle e a Prefeitura está tendo esse cuidado de fazer e fazer bem feito. Na parte externa da sede do Parlamento Teresinense, profissionais da rede municipal de ensino deliberaram pela continuidade da greve dos professores. A principal exigência é o aumento linear de 33,24% nos subsídios de toda a categoria, o que para o Sindicerm é apenas o cumprimento da legislação. Será a primeira vez na história de Teresina em que o reajuste federal não será cumprido caso esse projeto que está aí seja aprovado. O reajuste tem que ser linear, para respeitar tanto a legislação federal quanto a legislação municipal. O que o prefeito fez foi conceder para jogar um jogo de mídia, 45% para 7 servidores só.
certo? E aí fica jogando, estou pagando o piso. Não, a ideia não é essa. É pagar o piso e respeitar quem tem mestrado, respeitar quem tem doutorado, respeitar quem é premiado nacional e internacionalmente. E aí será um ataque brutal, o ataque mais brutal que a educação sofreu até agora, se esse projeto absurdo for aprovado. Acredito que os vereadores não aprovarão. O líder do prefeito na Câmara explica que a prefeitura sugere o aumento baseado no piso nacional, fixado até então em aproximadamente R$ 2.800. O piso Teresina me parece que era 3.200, com esse aumento ele vai para 4.400. O nacional, ele é 3.800 e alguma coisa com o aumento. Por isso é que eles falam nos 33%. O presidente da República deu um aumento de 33% no piso nacional, que era de 2.800 e passou para 3.800. A prefeitura já tinha um ganho nesse sentido, o piso já era bem maior. A presidente da Comissão de Educação faz a defesa do aumento linear, conforme pede o sindicato. É necessário que a classe dos professores sejam ouvidos e que o município, ligado à prefeitura e à sua realidade, possa dialogar com eles para ver a melhor forma. Do jeito que está, eu acredito que não contempla todos os professores e vai contemplar de maneira diferente. O reajuste linear é para que não tenha diferença entre classe e nível. Agora o Eliezer faz a reportagem, mas vou pular lá para o canto da tela com o Tássio Cruz. Mas, Tássio, nós tratamos ontem deste assunto, mas aí o Jornal O Dia traz hoje a reportagem de capa para 15. Que história é essa, tá? Só 15? Boa tarde, Douglas. Boa tarde aos amigos ao lado e também, claro, aos amigos de casa. É verdade, Douglas. 15 professores que fazem parte da primeira classe e recebem próximo ao piso, esses aí receberão um reajuste de 33%. Os outros professores de outras classes, incluindo, como disse o Sinésio, diretor do sindicato, professores premiados internacionalmente, referências na educação de Teresina, receberão em torno de 5% a 10% de reajuste no máximo. Nem podemos chamar de reajuste, já que a inflação ficou em 10% no ano passado. Ou seja, esses professores acumulam a perda da inflação dos últimos anos e agora não recebem nem a correção do salário de acordo com a inflação. Por isso, muito protesto. Eu estive lá ao lado do Eliezer, eles prometem manter a greve. A prefeitura, diante dessa grave crise, retirou o processo que seria analisado hoje e é complicadíssima a situação dos professores, explicando para o amigo de casa. Cerca de 15 professores estão na classe que recebem o piso, então só eles receberiam esses 33% de reajuste, uma manobra que a prefeitura tenta utilizar de forma midiática, dizendo que os professores recebem 14% acima do piso nacional. Então, para entender, a maioria, o grosso dos professores, inclusive referências aqui na educação de Teresina, vão receber cerca de 5% a 10% de reajuste, não corrige nem a inflação do ano passado, por isso muita revolta dos professores que defendem um ajuste linear e a gente conversou com professores, a expectativa é que esse reajuste linear, ou seja, igualitário para todas as classes, seja pagado de forma escalonada até o final do ano. A prefeitura busca engenharia para pagar os professores, mas o projeto que chegou até a Câmara, eu acompanhei bem de perto e é uma vergonha, viu, Douglas? É um assinte à educação da capital. Edna, nós ouvimos ontem o professor Noga, secretário municipal de educação. Quem acompanhou a entrevista, imaginou, como o Tássio usou o termo midiático, imaginou que todo mundo ia ser contemplado com esse aumento, inclusive com adicional de tantos por cento. É como eu disse no meu comentário, no início do jornal, eu fui para casa muito satisfeito. Eu disse, não, agora acabou essa peregrinação dos professores, coitados. Agora vão receber esse ajuste linear, vão receber adicional. Mas o que foi dito foi uma coisa, e a gente está vendo que na prática é outra completamente diferente, né? Mas eu estive na manifestação de ontem também, lá em frente à Câmara, e o presidente do sindicato tinha já alertado para essas falas, entre aspas, né, para essas declarações. Antes mesmo da gente estar aqui na entrevista com o professor Noga, ele já tinha dito que ele já
havia tomado conhecimento que ia haver uma declaração desse tipo, não por parte dele, mas da prefeitura de uma forma geral, e que ele não acreditava nesse anúncio, que ia ter que se prestar bastante atenção de que forma seria esse aumento. Ele usou até uma expressão que eu não estou lembrando agora, mas justamente para dizer que não dava crédito, né? E eu também, Douglas, assim como você e os colegas, fiquei surpresa de que ia ter realmente aumento, e fiquei mais surpresa ainda com a reportagem do Tássio. Ainda falei com os colegas nos bastidores. Não, é 15 mesmo? Será que não foi alguma digitação aqui errada? 15 professores? 15. Aí eu falei assim, não, gente, são mais de 2.000 professores. Então, por mais que tenha outras situações, Douglas e colegas, é óbvio que é uma discrepância, é um absurdo, eu nunca vi isso, e eu creio que vai acabar partindo para a judicialização dessa questão. E aí é engraçado que o Ministério Público, na minha opinião até de forma equivocada, quer um cronograma de volta às aulas por parte do Estado e do município, mas como é que volta às aulas sem professor? Não é? No caso do município, como é que volta? Esse é um problema que o Ministério Público também vai ter que, de uma certa forma, tratar e resolver. E ontem teve uma reunião, se me permite aqui, Douglas, eu já tinha até comentado com você ontem, acho que cheguei a comentar, dos COIs, né, o municipal Isso. e o estadual. Teve realmente essa reunião, a imprensa não pôde entrar, mas nos bastidores conversamos com as pessoas que participaram, e o que se apurou foi que ainda estão vendo a possibilidade, tinha inclusive representantes dos familiares, mães, pais de alunos, de que há possibilidade de, depois desse estudo, dessa conversa, de semana que vem já começar as aulas na rede municipal. Um infectologista municipal disse que, apesar do que está acontecendo, pode-se com todo cuidado retomar, e o Estado, o secretário de Educação, vai participar na quarta-feira de uma reunião também, eu soube, para tratar desse assunto. Então, dessa forma, fica bem difícil dos professores voltarem. Agora, temos 2 motivos para que essas aulas não comecem da forma que a gente está pensando. E o vereador Edson Mello falou sobre a transferência, agora mudando de assunto, sobre o sistema de transporte coletivo. O vereador Edson Mello falou dessa transferência do sistema de bilhetagem eletrônica de tarifas do transporte público de passageiros de Teresina para a empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano, a ETURB. Você lembra que este assunto foi pauta de várias entrevistas aqui com a doutora Nayara, discutimos. Agora a bilhetagem vai para a prefeitura. Lembrando que foi uma requisição da própria prefeitura. Acompanhe. Eu acho que a prefeitura tem mecanismo de ter um total controle sobre a receita do sistema através da bilhetagem eletrônica, mas não pode chegar e ficar com o recurso. É como um comerciante ou um prestador de serviço do Estado, certo? Não recebeu o dinheiro. Quem recebe é o Estado e o Estado vai pagar. Isso não dá certo, isso não existe em local nenhum do Brasil. Então isso aí a gente vai discutir para ter a segunda votação na próxima semana. Eu conversei com o Tássio, eu e o Tássio uma vez, nós conversamos, você lembra, Tássio? Com o vereador Edson Mello, sobre a questão, no começo da gestão do atual prefeito, aí a gente perguntando, eu e o Tássio, vereador, como é que vai ser a oposição, uma bancada de oposição? Aí o vereador Edson Mello olhou para mim e para o Tássio assim, mas eu não sei se é oposição, eu só fui situação até agora, mas tá aprendendo, viu? Tá devagarzinho, tá aprendendo, e o vereador Edson Mello é um parlamentar bom de conversa, de tribuna, de articulação. Ainda sobre este assunto, o João Pessoinha falou sobre o projeto de transferência da bilhetagem eletrônica. Veja. Hoje a população de Teresina só tem um meio de adquirir a passagem de ônibus, indo comprar pessoalmente no CETUT. A gente sabe que tem vários meios no ramo tecnológico de você diversificar, de você ampliar a questão da venda da bilhetagem, mas insistem em a população ter que ir pessoalmente no CETUT, enfrentar sol, enfrentar chuva, só pode comprar com dinheiro em espécie lá no guichê do CETUT. O nosso planejamento em si era contratar 2 empresas para gerenciar, sem licitação, para gerenciar a questão do cartão de transporte, que no caso era a Prodaté, que é uma empresa pública do município, e contratar o Banco do Brasil para ser o gerenciador financeiro. Simplesmente isso. A população ia sair de uma maneira de adquirir o cartão do transporte dos créditos, e passaria para 10, ia sair de 1 para 10, ia comprar através de Pix, transferência bancária, em vários guichês, ponto de atendimento, aplicativo, dentre outros. Então assim, eu acho que quem seria beneficiado era a população de Teresina. Bom, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina, o CETUT, informa que o projeto de lei municipal
foi aprovado na Câmara Municipal, desrespeita a lei federal que estabelece que as empresas operadoras são as responsáveis pela emissão e comercialização do Vale Transporte. Inclusive a Lei Federal 7.418/85. Ademais, no acordo judicial já firmado com a Prefeitura de Teresina, o CETUT concordou em repassar para esse trans a gestão operacional da bilhetagem eletrônica. Contudo, legalmente, a emissão e comercialização desses bilhetes tem que ficar com as operadoras que ganharam a licitação. Frente a uma crise continuada no sistema de transporte coletivo, o CETUT entende que desaparelhar funcionalmente a S-Trans denota desconhecimento técnico e falta de sensibilidade social para com a pauta, abrindo espaço para uma fragilização ainda maior da operacionalização do sistema. Eliezer, uma coisa é o acompanhamento que foi solicitado pela Prefeitura, Edna Tássio, para a bilhetagem eletrônica. Outra coisa é a venda, a emissão, né, dos bilhetes, a venda, a comercialização. Outra coisa que chamou a atenção também, já é uma empresa, já são várias empresas. E aí você vai contratar mais 2 empresas, outras, fora da licitação, para comercializar. Também não entendi, viu, aliás, enfim. É difícil entender essa forma de gestão da Prefeitura de Teresina, Douglas Cordeiro. Me parece que há aí a intenção de guerrear contra a classe dos empresários. Empresários que agem baseados em contratos, empresários que agem baseados dentro da legislação. É por isso que a própria categoria representada pelo CETUT tem conseguido trabalhar da forma como acha mais conveniente, impor a sua vontade, de certa forma, porque estão amparados por questões legais e jurídicas. Enfim, o fato é que essa briga, essa guerra, dificulta o diálogo, o consenso, e quem perde é a população que fica sem um serviço básico do transporte coletivo. E aí nós observamos a ETURB sendo potencializada, né, com amplas atribuições, cuidando do asfaltamento de Teresina, cuidando da iluminação pública, cuidando da regularização fundiária e agora da bilhetagem eletrônica, né? Enxergamos isso com as intenções políticas de pré-candidatura de Pessoinha à Câmara Federal. Será que vai se utilizar da máquina pública com fim eleitoreiro? Então, isso nos preocupa, isso precisa ser acompanhado, fiscalizado. Será que essa empresa vai ter suporte? Para que contratar outras empresas? Enfim, o serviço vai ser bem prestado, porque são áreas que são essenciais e precisam realmente de uma eficiência junto à população. Interessante aí dessa história que se analisar, está com uma empresa, ou seja, uma empresa que eu digo, o CETUT, que representa todas as empresas. Aí vai para a Prefeitura delega para 2 outras empresas, para daí este serviço, depois de passar por todo esse caminho, chegar à população. Quer dizer, é uma terceirização da terceirização da terceirização. A Prefeitura está despreparada, então. Isso não dá certo. E outra coisa que chama a atenção também nesse caso, e aí eu torço para que a segunda parte da entrevista do Pessoinha realmente ocorra, que aí é centralizar, realmente oferecer um serviço melhor, se isso realmente ocorreu, o que eu acho difícil, é o que destacou a Eliezer, essa concentração de muitas atividades na ETURB, atividades completamente diferentes umas das outras. Porque a gente sempre falou aqui desde o início, e aí eu pontuo agora, dessa questão da gestão, do planejamento. Então, se você, para administrar, né, para gestar uma só área, ou 2 que seja, nós tivemos no início aí secretarias com 2 funções, né? 2 secretarias fundidas numa só, e já era problemático. Então, imagine a ETURB com essas 5 atribuições, e numa área tão delicada e que vem sofrendo já aí, nós acompanhando tantas etapas de sofrimento da população e que é em relação ao transporte. Então, assim, há que se pensar, assim, nessa parte política, né, no interesse político, que bem o Eliezer colocou agora, um senão, um ponto de interrogação, e que nós e os órgãos fiscalizadores dessa área devem ficar de olho, né? Será que não existe a preocupação com o político, com a parte política, né, com o investimento no nome de Pessoinha, se não vai prejudicar não só a gestão, como também o resultado, e o resultado da população, né? Olha, nós vamos já ouvir o Tássio. O Tássio falou sobre essa questão dos professores, mas nós vamos já ouvir o Tássio, porque o Eliezer,
conversou com a vereadora Fernanda Gomes, que é do Solidariedade, vereadora de Teresina, Eliezer, sobre a filiação do jornalista Silas Freire e também do Mainha. Amanhã, como disse o deputado Evaldo, com a presença do Paulinho da Força, que é o presidente nacional do partido, né? Exatamente. É uma expectativa muito grande para esses atos de filiações que devem acontecer amanhã aqui na cidade de Teresina. E a vereadora Fernanda Gomes, que é pré-candidata a deputada federal, comentou o assunto. Podemos ouvi-la. Ele vem participar, o Paulinho da Força, nosso presidente nacional, da filiação do Mainha e do Freire. São mais 2 nomes aí que vêm para fortalecer a chapa de federal do nosso partido, e a gente fica muito feliz com o apoio da Nacional. Isso oferece o seu projeto de pré-candidatura também, vereador? Isso é uma disputa paritária. Todos os filiados, eles têm tratado pelo estado do Piauí, e são nomes que vêm para somar. O nosso nome também se mantém na deputada federal, e com certeza vai ser uma chapa forte, pensando sobretudo no partido e no melhor para o estado do Piauí. Tássio Cruz. Como já adiantamos aqui, eu vou passar para o Tássio, ainda comentou, o Eliezer também, eu vou passar para o Tássio. Essa filiação, aí o deputado Evaldo sempre se notabilizou por fazer grandes mexidas no tabuleiro político. Mas as filiações de Mainha e Silas Freire foi uma jogada de mestre, né? Fortalece, né, Douglas, a chapa proporcional, principalmente para deputado federal do Solidariedade. Já tem Viviane Moura como pré-candidata, já tem Caio Bucar, tem o ex-vereador Urbano Eulálio e agora também flerta ali com o ex-deputado Paz Landim, que se afastou um pouco, mas também pode entrar. Ou seja, vai somando, né, vai agregando valores para tentar chegar ao objetivo, que é fazer 160 mil votos, atingir o quociente e eleger uma cadeira. Então é competitiva essa chapa. E a gente vê aí a vereadora Fernanda Gomes falando e linkando um pouco com o assunto anterior que nós falávamos, o Solidariedade conduz bem, Douglas, essa parte da educação, da Fundação Monsenhor Chaves, a parte cultural em Teresina, né? A gente vê como tem ilhas na gestão do Dr. Pessoa que funcionam, né? Essa parte da Fundação Cultural, a gente vê programações, mesmo em meio à pandemia, funcionando, enquanto do outro lado nós vemos essa proposta esdrúxula que chega à Câmara, da ETURB, que os amigos comentavam. Para se ter ideia, Douglas, e para o amigo de casa entender, hoje a ETURB não consegue fazer direito o asfalto da cidade. E ela quer controlar a bilhetagem do ônibus que andaria em cima do asfalto que não está prestando. Para a gente ter uma ideia de como é esdrúxula essa proposta, uma empresa que cuida de regularização fundiária e iluminação ao mesmo tempo, 2 áreas que não tem nada a ver uma com a outra, como bem disse o Eliezer, me parece uma tentativa desesperada de tentar capitalizar politicamente, tentar colocar o filho do prefeito em algum local. Então, é complicado, vai ter uma audiência pública, né? Como o Eliezer colocou, foi aprovado em primeira votação essa atribuição à ETURB, e eu vejo outra preocupação, Douglas. O Banco do Brasil não faz esse serviço que a ETURB quer que ele faça, o Prodater não tem estrutura de equipamento e de profissional para fazer o trabalho que a prefeitura quer, ou seja, eu prevejo mais dor de cabeça para o usuário, para a população que sofre com o transporte público, e vou além. A bilhetagem é o menor dos problemas para quem anda de ônibus, que paga com dinheiro, que consegue resolver ali o problema. A prefeitura está olhando para a pedrinha e está esquecendo a montanha, que é o problema de fato, que é a péssima qualidade, a quantidade de ônibus insuficiente. Parece que o único problema que tem no transporte público é a bilhetagem, viu, Douglas? Complicado. E a ETURB está se transformando numa espécie de Frankenstein, né? Quer dizer, aquele monstro que é formado por vários pedaços de pessoas, eu sei que ele... E a Sendu em nada, né? Que era quem cuidava de tudo isso. Pois é, olha, a Aida vai trazer agora, já que a gente está falando aí, uma espécie, não seria bem, mas a tentativa, pelo que se parece, é transformar numa supersecretaria, a ETURB, mas nós temos aí hoje um piauiense que se destaca nacionalmente, como já era um dos piauienses mais conhecidos no Brasil, na classe política, mais poderosos, agora é ministro da Casa Civil, que é o senador Ciro Nogueira, e concentra muito poder na pasta, é hoje o ministro mais poderoso do presidente Bolsonaro, e tem mais responsabilidades, né, Edna? Pelo jeito, agora sim, falamos tanto em superministros, né? Logo no início aí da gestão do presidente Bolsonaro, e
Ciro agora tem realmente mais ainda, tá aí essa foto emblemática, eu estava conversando com o Eliezer, que essa foto é sempre utilizada e é muito emblemática mesmo, foi tirada aqui. Testemunhei presencialmente. Teresina, né? Você em Santa Filomena, no sul do Piauí, na inauguração da ponte sobre o Rio Paranaíba. A cobertura oficial dos presidentes. Bom, e aí ele agora, através de um decreto que o presidente Jair Bolsonaro assinou de ontem para hoje, ele agora sim é mais do que um superministro, tá, gente? Porque através desse decreto muda uma nomenclatura de 2017 e essa medida substitui pelo o decreto anterior e ele vai ser agora centro de governo, esse decreto que vai ser publicado amanhã, corrigindo aqui. Esse decreto que fala em centro de governo concentra os poderes e dá mais poderes ainda para que o ministro Ciro, ele seja o ministro dos ministros. Ou seja, ele vai poder interferir em várias questões, já interferia e agora ele vai poder interferir de forma realmente oficial em decisões importantes que os outros ministros venham a tomar. Então, você vê, segundo uma nota que saiu na Folha, esse novo mecanismo passa a contar com a possibilidade de resolver impasses, para vocês terem uma ideia, ó, entre mérito de propostas de atos normativos, ponderar dados, argumentos, enfim, uma lista de ações em que o ministro poderá interferir. Isso aqui confirma toda a cobertura que estamos dando da trajetória do ministro. Lembro ainda da primeira vez que o Eliezer participou de uma reunião em que a gente já cogitava aqui de que forma que Ciro iria fazer o papel de político e representar o Piauí em relação ao país, em relação à gestão de Bolsonaro. E o que a gente está vendo é um crescendo enorme, e isso já deixa aí os opositores, Douglas e colegas, de orelha em pé para as próximas eleições. Olha o poder do homem aí. Falando em eleição, ainda estava tocando o assunto agora, tem a questão aí da federação, esta federação, principalmente entre PT e PSB, eu vou falar dos dois partidos, sem contar PV, Rede, enfim, que parece que não vai sair mesmo. O PSB já disse que só vai apoiar se houver um segundo turno, e aí no primeiro turno vai apoiar, claro, não houve consenso, principalmente em São Paulo, que é o candidato, e aí o Alckmin vai ter que ir para um outro partido, já se fala no PV, por exemplo, para ser vice de Lula. Mas seu Tássio Cruz, a gente, só para comentar mesmo, a gente coloca depois a reportagem, se os parlamentares aqui estavam já, como se diz no interior, num pé e no outro, esperando essa federação, agora com a confirmação de que 99,9% de chance de não dar certo, estão puxando os cabelos, né? Você conversou até com o deputado Nerinho sobre isso, né? Isso, Douglas. Um termo muito popular, moiou. Não vai dar certo. Exatamente. A federação. É difícil porque o STF estendeu até maio o prazo para a definição das federações, mas os deputados só podem mudar de partido até abril, ou seja... Só perguntinha. É de caso pensado, você acha? Eu acho que sim. Depois, na volta, a gente comenta, mas o deputado Nerinho não gostou nada dessa decisão do STF e já estuda outra alternativa para seu futuro político. A gente teve um probleminha aí com a entrevista do deputado Nerinho, que o Tássio fez com ele, a gente vai exibir amanhã a reportagem, mas só fazer um balanço aí rápido, Tássio, do que o deputado falou com você. É basicamente isso, Douglas. Quem quiser mais informação, o Portal Dia tem a matéria completa, mas o deputado Nerinho criticou a decisão do STF, porque os deputados, para o amigo de casa entender, eles teriam que mudar de partido até abril, sem saber se a federação seria feita ou não. Ou seja, seria uma decisão no escuro. E ele dizia, em sua fala interessante, a única coisa que o político não pode trabalhar é com a incerteza. E eles trabalhariam com a incerteza. Ele disse que acha que a federação não vai dar certo. Então, ele, o deputado Hélio Zaias e o deputado Fábio Xavier, que iriam para o PSB nessa federação com o PT, estudam outras alternativas. O deputado Nerinho revelou que estuda até mesmo ir para o PT. Resta saber se os petistas vão aceitar. Mas ele vai conversar com o governador novamente para tentar definir o seu futuro político. Prejudicou e muito a estratégia desses deputados aqui no estado. Isso vai afetar como um todo no Brasil.
tem duas saídas, ou ele se filia ao PT, ou o PT faz a federação com o PSB antes do dia 1º de abril, que é o dia do fechamento da janela partidária. Se não sair, e não vai sair, a federação vai sair com o PT, com o PSB, com o PV, com o Rede. Eu acho que uma alternativa aí, já que o PV vai estar na federação e a deputada Tereza vai para o Progressistas, é pegar o PV e colocar todo mundo lá no PV. É uma saída, pode ser uma saída. E amanhã a gente comenta essa federação com o PSB também pode afetar o candidato a deputado federal, Wilson Martins. O ex-governador Wilson Martins estava tranquilo, agora com essa decisão do PSB, mais uma vez. Amanhã a gente conta a história, o PSB prejudicou o governador lá atrás com a decisão, e agora de novo. Então amanhã a gente trata do assunto. Obrigado, Eliezer, muito obrigado, Aida Marcel, obrigado, Tássio Cruz. Olha, tudo que a gente falou aqui, vai reforçar mais uma vez, está lá no portaldia.com. Você vai lá no portaldia.com e acompanha detalhadamente tudo que a gente falou aqui. Amanhã a gente volta com a política do dia.